Boa tarde. Boa tarde. Surpresa na... Quase 50 mil estudantes descobriram hoje que não podem fazer a prova deste fim de semana. O motivo é a ocupação das escolas. As polícias do Brasil e do Paraguai fazem uma operação conjunta contra o tráfico de drogas. 27 pessoas foram presas. Elas movimentaram R$1 bilhão com a venda de maconha. Presos no Paraná, integrantes do MST acusados de cárcere privado e invasão de terras. O governo do Rio apresenta um pacote contra a crise no estado. Com o corte de programas sociais e um desconto maior na folha dos servidores. Cresce o endividamento dos brasileiros e um mutirão oferece descontos de até 80% para quem pagar o que deve. Mulheres entram na linha de frente da guerra contra o Estado Islâmico em Mossul, no Iraque. A tragédia em Mariana. O Jornal Hoje tem acesso às análises mais recentes da água do Rio Doce, depois do rompimento da barragem da Samarco. O acordo do clima assinado em Paris começa a valer. E o Tô de Folga vai para o sul do país para uma viagem cheia de adrenalina. O Jornal Hoje está começando. O MEC ampliou a lista de alunos que vão ficar fora do Enem nesse fim de semana por causa da ocupação das escolas, que aumentou nos últimos dias. Isso causa mais apreensão entre os alunos que vão participar do Enem. Por isso a gente vai direto a Brasília falar com a Flávia Varenga, que traz as informações do Enem para a gente. Flávia, tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde, Evaristo. Boa tarde, Sandra. Tudo bem? O Ministério da Educação anunciou há pouco que aumentou, sim, o número de escolas ocupadas. Passou de 304 escolas para 364 escolas. E, assim, aumentou também a quantidade de candidatos que só vão fazer a prova no começo de dezembro, nos dias 3 e 4. Passou de 191 mil estudantes para 240 mil estudantes. Para garantir a segurança desses estudantes que vão fazer a prova amanhã, o Ministério da Educação pediu um reforço para a Polícia Militar. Inclusive, o ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que está ligando para cada governador para enfatizar esse pedido. Esses policiais militares, nesse fim de semana, vão estar a postos perto das escolas, perto dos locais de prova, para evitar qualquer tumulto e também garantir a segurança dos candidatos na entrada aos locais de prova. Se acontecer algum problema de hoje para amanhã que comprometa o andamento da prova ou mesmo algum tumulto que comprometa a prova na hora em que os estudantes estiverem fazendo, o coordenador da sala poderá inclusive suspender o Enem. Mas o ministro da Educação pediu aos estudantes para esse fim de semana tranquilidade. Há sempre um clima de apreensão, de expectativa, de tensão por parte dos estudantes, natural, às vésperas das provas do Enem. E eu espero que, mesmo diante dos últimos acontecimentos, eles possam ter foco com relação às provas que serão aplicadas no sábado e domingo e dedicação para que eles tenham o melhor desempenho possível. As provas nos dias 3 e 4 de dezembro não serão realizadas nos locais previstos, ou seja, nas escolas que hoje estão ocupadas. O MEC já está procurando outros locais de prova e esses locais serão divulgados brevemente. Agora, falando da segurança para amanhã, aquela questão de segurança para evitar fraude ou vazamento da prova, são as mesmas dos últimos anos. Não pode levar celular, o celular fica guardado, vai ter detector de metal nos banheiros e também tem que colocar digital na identificação da prova. Sandra e Evaristo. Muito obrigado, Flávia, pelas informações. No Recife, essa manhã, de véspera do Enem, está sendo aproveitada para um último ato de preparação para as provas. A repórter Mônica Silveira está acompanhando tudo. Oi, Mônica. Oi, Sandra. O pessoal aqui está, relaxando. Porque é o seguinte, essa turma já estudou o ano inteiro e agora tem aquela tensãozinha, mas está todo mundo sendo incentivado para ficar mais relaxado um pouquinho. Mili, vem cá você, por favor. Olha a Mili, gente, ela vai fazer para medicina. Mili, como é que está seu coração hoje? Está ansioso, mas ao mesmo tempo tentando controlar as emoções para conseguir o objetivo. Isso, Mili, obrigada, sucesso para você. Então, essa turma inteira aqui está assistindo a um aulão que está sendo organizado por 25 professores. Eles estão, assim, dando dicas bem bacanas, como, por exemplo, o professor Fernandinho, que tem uma dica bem preciosa para dar para a gente. Oi, professor. Oi, é claro.
As questões do Enem basicamente têm texto, enunciado e alternativas. Leia primeiro o enunciado, depois o texto. Obrigada, professor. E a gente sabe que com música as coisas funcionam muito melhor. E o pessoal aqui também curte muito isso aí, viu? Será que dá pra gente ouvir um pedacinho da música deles? Pronto, a gente agora vai voltando pro estúdio. Bem a hora que eles iam cantar. É sempre assim, né? Mas memoriza melhor mesmo com música, verdade. né? Bom, agora a gente vai falar da o maior desastre ambiental do país, que vai completar amanhã um ano. Estou falando lá de Mariana. É o rompimento da barragem de Fundão, que transformou o Rio Doce, o mais importante da região sudeste, num mar de lama. E as consequências dessa tragédia continuam a provocar dor e incerteza. Eu queria mostrar para vocês aqui nos nossos telões o Rio Doce, que é formado por dois rios ali, o Rio Piranga, que não foi atingido, as águas estão claras, e pelo Rio do Carmo. E dá para ver aqui, assim, a lama. Os dois seguem o curso e formam o Rio Doce, que, olha só, é uma tristeza, né? Está contaminado, cheio de lama. E o Rio Doce e os seus afluentes, Evaristo, eles passam por 228 cidades em Minas Gerais e também no Espírito Santo, né? E segundo o IBAMA, mais de 11 mil pessoas foram prejudicadas de alguma forma. O rompimento da barragem provocou uma avalanche de lama e rejeitos de minério que atingiu em cheio o distrito de Bento Rodrigues. Por mais de 600 quilômetros, arrasou mais 3 distritos e a cidade de Barra Longa, até alcançar o mar no Espírito Santo. Expulsou de casa 1.300 pessoas, 19 morreram e um funcionário da Samarco nunca foi encontrado. O Ministério Público denunciou 21 funcionários da mineradora e das acionistas Vale e BHP. Se a Justiça aceitar a denúncia, eles vão se tornar réus e podem ir a júri popular. Em Belo Horizonte, integrantes do projeto Manuelzão, uma das maiores referências ambientais do estado, estenderam uma grande faixa no chão para lembrar os mortos na tragédia. O Ministério Público de Minas Gerais também fez um ato para divulgar o trabalho dos promotores. Desde o rompimento da barragem, 18 mil processos foram abertos contra as 3 empresas, pedindo indenização e reparação de danos ambientais. E o jornal hoje teve acesso às últimas análises da água do Rio Doce, feitas pelo Instituto de Gestão das Águas de Minas Gerais. E os resultados não são bons. A reportagem é de Viviane Possato. O Rio Doce era assim. Agora está assim. As marcas do desastre ambiental ainda impressionam. O barco afundou na lama que veio da barragem de Rejeitos e ninguém conseguiu tirar. Um ano depois da tragédia, a gente ainda encontra imagens impressionantes de destruição. Nesse trecho, a lama ocupa praticamente a metade do leito do rio. Em vários pontos, ele está assoreado. Em outros, a lama virou um tipo de areia movediça. Agora nem lembrar, nunca até chorei, não aguento. Não é por mim, não, isso é por causa da natureza, que eu estou chorando por causa da natureza. Na época do rompimento da barragem, as análises das águas dos rios mostraram altos níveis de contaminação pela lama, baixa do oxigênio e a presença de metais acima do permitido. O Clóvis nunca mais pescou. O receio é que os peixes estejam contaminados. 7 mil pessoas que viviam da pesca ficaram sem trabalho e recebem uma ajuda financeira da Samarco. O Clóvis não teve direito, porque a pesca para ele era um complemento de renda. Eu ganho salário mínimo, entendeu? Se eu vendisse algum peixe, me ajudava com energia, com remédio na farmácia. Hoje em dia não tem nada disso mais. O trabalho na roça também foi prejudicado. A plantação precisa ser irrigada, mas a água do rio não é recomendada para a agricultura, segundo o IGAM, o Instituto de Gestão das Águas de Minas, que monitora o Rio Doce em 12 trechos desde o rompimento. O problema é a turbidez, que mede a quantidade de lama na água, o ferro e o manganês, que estão acima do recomendado entre as cidades de Rio Doce e Belo Oriente. A saída na lavoura foi o poço artesiano. O animal sempre usou o rio para matar a sede, mas o rompimento da barragem mudou essa ordem natural. A cerca foi colocada para impedir que a criação se aproxime da margem, porque ninguém aqui quer ver o bicho beber dessa água. Com mais de 2 meses que ela está morta aqui. O urubu chega, se tiver com veneno, ele não come, não. Entre Rio Doce e Belo Oriente, as análises mostram que a água não é recomendada para os animais.
a alteração da turbidez e de sólidos em suspensão. E água do rio para abastecimento das casas só se for tratada. Na comunidade rural de Cachoeiro Escura, o abastecimento dos 12 mil moradores está comprometido por causa do assoreamento provocado pela lama. Ficou mais difícil fazer a captação. A falta d'água virou rotina há 1 ano. Viver sem água é triste. A prefeitura garante que a água é tratada, mas falta confiança dos moradores. Essa aí que você bebeu e passou mal? É essa aqui que eu bebi e passei mal. O jeito é enfrentar fila nesta mina. Gilma enche 20 garrafas por semana. Se eu quiser tomar uma água melhor, eu tenho que pegar essa aqui mesmo, porque condição para comprar, para a gente para tomar e para fazer comida, eu não tenho condição. O Rio Doce marcou a infância de Sirlane. Ela queria que a filha tivesse o mesmo privilégio. Acabou a alegria. Nós brincava no rio aí, né? Nadava dentro do rio, pescava. Mas aqui ficou com vontade de ter mudado aqui, porque acabou o rio, não tem divertimento de pegar peixe mais. Acabou a graça também no lugarejo Santana do Deserto. Lá o rio passa no quintal de muita gente. Vou falar a verdade, não é vergonha falar não, chora, né? Não chora? Eu chorei no dia que eu vi essa mal d'água. O povoado vivia cheio de turista por causa da pesca. Seu José montou até pousada e restaurante, mas sumiu todo mundo. Eu fiz muito plano, que me vinha dando tudo certo, não? Eu ia construir mais, ou ia pagar uma escola melhor para minha filha. Os sonhos foram atropelados pelo mar de rejeitos. E muita lama ainda está espalhada entre a barragem que se rompeu e o rio Gualacho, um dos principais afluentes. Com a chegada da chuva, esse material vai ser levado para os rios. Obras da Samarco para conter os rejeitos estão atrasadas, segundo o IBAMA. Uma parte deve terminar em dezembro, a outra só no ano que vem, após a época de chuva. O grande problema hoje da qualidade de água do Rio Doce se refere aos altos valores de turbidez e de sólidos. E junto com esses sólidos, nós vamos ter uma série de outros produtos de poluentes agregados nessa lama que ainda continua descendo. Então é muito difícil prever quando que o rio vai ficar isento dessa grande carga. A maioria dos laudos se referem aos teores desses poluentes na água. Agora, como que está a concentração desses poluentes nos animais, nos organismos, nas plantas e os efeitos a longo prazo? A Samarco afirmou que a construção do dique de contenção de rejeitos atrasou porque dependia de autorização do governo de Minas. A previsão da Samarco é que até julho do ano que vem termine a limpeza do reservatório de Candonga para ajudar a melhorar a qualidade da água. No Espírito Santo, as consequências do desastre também são desconhecidas. Veja com o repórter Mário Bonella. Na foz do Rio Doce, a água não tem mais aquele vermelho de um ano atrás. Mas isso não significa que a lama foi embora. Pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo afirmam que ela está no fundo, como um gel, no solo do oceano. E qual a contaminação que ela pode causar? Essa resposta eles não têm por falta de material para fazer a pesquisa. A última amostra do solo do oceano que analisaram é de abril, 6 meses atrás. A gente teve um aporte de metais, principalmente ferro, alumínio, cromo, manganês alto no início. Esse material depositou. Então ele está lá e o que a gente precisa é voltar a coletar o mais rápido possível para poder ver o cenário hoje e aí comparar com abril. Os pesquisadores usaram um navio do Instituto Chico Mendes, que é ligado ao Ministério do Meio Ambiente, para coletar as amostras. Mas o Instituto diz que faltou recursos para mandar o navio de volta para a regência. A Fundação Renova foi criada para reparar os danos causados pela tragédia. Ela recebe recursos da Samarco. A Fundação informou que faz análise da água diariamente e que está tudo dentro dos limites permitidos pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente. Mas e os peixes que entraram em contato com a lama? Eles não podem estar contaminados? Na dúvida, uma decisão da Justiça tomada em fevereiro está valendo até hoje. É proibido pescar em regência. Um ano depois, outra dúvida que permanece é se a saúde das tartarugas marinhas foi afetada pela lama. A praia aqui de Regência é um dos principais pontos de desova do país. E ano passado, houve uma grande mobilização aqui para salvar os animais. Os pesquisadores abriram os ninhos e transferiram os ovos para locais da praia não atingidos pela lama e iniciaram uma pesquisa. Quando elas saíam do mar para colocar os ovos, eles tiravam o sangue.
Fizeram isso em mais de 60 animais da espécie cabeçuda, que está ameaçada de extinção. A gente coletou essas amostras numa condição muito atípica, que foi durante a chegada do rejeito, e as tartarugas que vêm desovar esse ano, por exemplo, elas não foram expostas. Então a gente vai ter parâmetros para comparar com tartarugas saudáveis, que não tiveram contato com o rejeito. O problema é que um ano se passou e nada foi feito com as amostras de sangue. Os pesquisadores dizem que não tem como pagar pelos exames, cada análise fica em torno de R$ 900. Eles esperavam que a Samarco pagaria, porque foi a empresa que causou o dano. E dizem que se as amostras ficarem mais um ano guardadas, podem não servir para mais nada. Frustração porque a gente vê um trabalho que é extremamente importante, parado, né, sem perspectiva de continuidade, e ansiedade porque eu não posso guardar essas amostras eternamente. Elas continuam chegando à regência como sempre fizeram. Mas os biólogos do Projeto Tamar dizem que os danos podem aparecer no futuro e examinar o sangue que já foi coletado pode ajudar muito no monitoramento da espécie. No caso das tartarugas, isso é importante porque assim, são animais de ciclo de vida longo. A gente precisa saber se isso gerou algum tipo de impacto nesses animais, e a gente só vai saber disso se a gente iniciar e começar a analisar esses dados. A gente só vai saber disso tudo daqui a muitos anos ainda, infelizmente. O Acordo do Clima, assinado em Paris, depois de 2 décadas de negociações, começa a valer a partir de hoje. Por isso, a gente vai até Londres conversar com a Cecília Malan, que traz as informações para a gente. Cecília, o que esse acordo representa para o nosso futuro? Bom, que temos todos muito trabalho pela frente para garantir o nosso futuro. Evaristo, boa tarde. Esse acordo histórico foi assinado por 195 países durante a Conferência do Clima de Paris em 2015 e abriu caminho para uma nova fase de colaboração mundial contra um inimigo comum, a mudança climática. Agora, os governos que ratificaram a decisão têm a obrigação legal de limitar o aumento da temperatura global a no máximo 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Cientistas acreditam que a partir disso o planeta estaria condenado a um futuro sem volta de efeitos catastróficos. Com cada vez mais eventos climáticos extremos, como secas e enchentes, que destroem plantações, residências e vidas. Semana que vem, líderes mundiais se encontram no Marrocos para discutir mais detalhes desse contrato global. Evaristo. Muito obrigado, Cecília. Uma boa tarde. De volta ao Brasil, vamos ver como fica o tempo no fim de semana. Hoje é sexta-feira. Boa tarde, Sandra, Evaristo. Boa tarde a todos. Pois é, eu começo falando lá para o Rio de Janeiro, porque já choveu muito em Resende, que fica no sul do estado, e tem mais previsão de chuva. Inclusive para a cidade do Rio e para a região serrana. Tem uma frente fria por lá, ela também mudou o tempo em Minas Gerais, e os maiores volumes estão previstos da Zona da Mata até o Triângulo Mineiro. E em São Paulo, está frio, tem uma garoinha que vai e que volta. É verdade. Aqui são os ventos úmidos que estão soprando do mar para cá. Esses ventos também são frios, que deixaram a sexta-feira cinzenta. E olha só, os ventos chegando aqui, né? Eles são resultado dessa alta pressão atmosférica. O jeito que ela gira empurra o vento para São Paulo, mas aqui na região sul do país, ela tem um outro efeito, de impedir a formação de chuva. Por isso é que hoje tem previsão de sol no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, aqui em grande parte do interior paulista, em amarelo no mapa, também de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Nada de chuva também e, de novo, aqui no Amapá e mais secura no Nordeste, entre Maranhão, Rio Grande do Norte, descendo até o norte do Espírito Santo de Minas e chegando até parte de Goiás e também do Tocantins. Aí nas outras áreas do nosso mapa, que estão aqui em verde, também é assim em azul, pode chover nas capitais do Nordeste, essas aqui, olha, no litoral, né, leste da região, só aquela chuvinha passageira. E as temperaturas? Olha, Nordeste sempre quente, né, a mesma coisa no Norte, na maior parte do Centro-Oeste, então hoje a gente está assim, olha, a máxima de 36 graus lá para Boa Vista, com pancadas de chuva, Fortaleza, sol e 34 graus, Brasília, 31 graus, também possibilidade de chuva. Vitória, 30 graus com essa chuva à noite. E em Porto Alegre, 27 graus por causa da tarde ensolarada. E amanhã, dia de prova do Enem? Pois é, amanhã pode chover forte ali pelo sul de Goiás, também entre Triângulo Mineiro e norte do estado de São Paulo. Capital paulista continua com um friozinho. E Rio de Janeiro também. Aliás, domingo a temperatura sobe dias de pouco sol no Rio de Janeiro. E outro destaque, temperaturas mínimas abaixo dos 10 graus amanhã pelas serras do sul do país, isso em pleno mês de novembro.
Ok, muito obrigada. Bom fim de semana. Para você também. A Polícia Federal aqui no Brasil e policiais do Paraguai prenderam 27 pessoas hoje em Goiás, Mato Grosso, Pará, Tocantins e no Distrito Federal. A operação foi contra o tráfico internacional de drogas. A reportagem é de Thaís Luquezzi, de Goiânia. Carros sem bancos ou acessórios internos. Tudo retirado pelos traficantes para sobrar espaço e transportar a maior quantidade possível de droga. Nas portas, no painel, assoalho, mal sobrava espaço para o motorista. E viajavam em alta velocidade. Não respeitavam a sinalização nem a ordem de parada dos policiais. Tudo para evitar perdas e chegar rapidamente aos pontos de venda. A maconha era plantada em fazendas do Paraguai. Uma das rotas de transporte do grupo utilizava a cidade paraguaia de Pedro Juan Cabaleiro. De lá, passava para Ponta Porã e já no Brasil era distribuída em Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e Pará. Por uma viagem como se fosse uma corrida maluca. Eles não paravam porque os veículos geralmente eram veículos clonados, roubados. A investigação começou em maio do ano passado, quando a polícia fez uma grande apreensão de drogas em Mato Grosso do Sul. O carregamento viria para Goiás e foi interceptado. Desde então, a Polícia Federal identificou e monitorou integrantes da quadrilha. Nesse período, a PF acredita que eles movimentaram R$1 bilhão com o tráfico de drogas. Para saber onde o dinheiro foi parar, 80 contas bancárias foram bloqueadas por determinação da Justiça. Durante as investigações foram apreendidas mais de 10 toneladas de maconha, armas de grosso calibre e carros de luxo. Hoje a polícia prendeu 27 pessoas, entre elas Washington Fabiano Rodrigues Dourado, de 31 anos, apontado como um dos chefes da quadrilha. Ele mora em Anápolis, a 60 quilômetros de Goiânia. Ele tinha um contato na plantação da maconha no Paraguai, ele mesmo verificava lá a plantação e providenciava a vinda da droga para o estado de Goiás. E aqui ele repassava para os distribuidores fazer a venda a varejo aí. Para prendê-lo, os policiais entraram por engano na casa desta mulher. Após um pedido de desculpas na mesma rua, eles cumpriram o mandado no endereço correto. Sobre os policiais terem entrado por engano nessa casa que a gente acabou de mostrar em Anápolis, a Polícia Federal informou que a investigação apontou o endereço como sendo de uma pessoa muito perigosa e, por isso, o grupo tático agiu de forma enérgica. No Paraná, 8 integrantes do MST foram presos numa operação da Polícia Civil. São 14 mandados de prisão preventiva em 3 estados. A reportagem é de Cícero Bittencourt. Os suspeitos foram presos enquanto ainda estavam dormindo, em 3 cidades do Paraná, fora dos acampamentos do Movimento Sem Terra. Entre os presos está o vereador mais votado nas últimas eleições em Quedas do Iguaçu, no sudoeste do Paraná, Claudelei Torrente Lima, eleito pelo PT. O vereador é suspeito de participar, juntamente com outros integrantes do MST, de uma organização criminosa, que está sendo chamada pela polícia de milícia privada. Na verdade, uma organização que parece uma polícia, mas não é, está ali para cometer crimes, e privado, sem vinculação com o poder público, né? Armados, que é mais grave, inclusive numa das prisões foi apreendido um fuzil para demonstrar o poder de fogo desses integrantes. Os sem terra são acusados de 9 crimes, como invasão de propriedade particular, cárcere privado, porte ilegal de arma e organização criminosa. As investigações começaram em março deste ano, depois que integrantes do Movimento Sem Terra invadiram uma fazenda em Quedas do Iguaçu. Segundo a polícia, eles ameaçaram e fizeram funcionários da fazenda como reféns. A polícia ainda desconfia que os integrantes do Movimento Sem Terra tenham roubado cerca de 1.300 cabeças de gado e gerado um prejuízo de R$5 milhões à propriedade. Ainda não tivemos acesso, né, aos autos, os fundamentos dessas prisões. E estamos acompanhando agora pela manhã o cumprimento, vamos acompanhar a audiência de custódia e na parte da tarde nós daremos aí uma posição da defesa em relação ao teor dos mandados de prisão. Os suspeitos ficarão presos por tempo indeterminado. 6 pessoas ainda são procuradas. A polícia também cumpriu 10 mandados de busca e apreensão e 2 de condução coercitiva.
Em nota, o MST afirmou que a ação faz parte de um processo de perseguição e violência que vem sofrendo em vários estados e no Paraná. Também em nota, o diretório do PT no Paraná disse estranhar os fatos e cobrou esclarecimentos sobre a operação da Polícia Civil. A nota diz que o PT do Paraná apoia o MST e repudia qualquer tentativa de criminalização dos movimentos sociais. O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, anunciou agora há pouco um pacote de medidas para enfrentar a crise financeira do Estado. São medidas duras que dependem da aprovação da Assembleia Legislativa para entrar em vigor. Nós vamos ao vivo até o Rio de Janeiro conversar com o repórter Evandrei Pereira, que traz as informações para a gente. Oi, Evandrei, boa tarde. Oi, Evaristo, boa tarde. O governo diz que, se for aprovada, a proposta deve gerar uma receita, uma economia de 13 bilhões e 400 milhões de reais no ano que vem. O pacote prevê o fim do programa Renda Melhor para famílias pobres, corte dos novos pedidos do programa Aluguel Social pago a desabrigados e limita o valor do Vale Transporte. Aumenta o ICMS sobre a energia elétrica, telecomunicações, gasolina, cerveja, refrigerante e cigarro. Aumenta de 11% para 14% o desconto na previdência dos servidores da Ativa e aposentados que recebem mais de R$ 5.189 e cria um desconto temporário adicional de 16% para esses servidores. Cria também um desconto de 30% para todos os servidores que ganham menos de R$ 5.189 por tempo determinado. O pacote prevê também o adiamento dos reajustes já aprovados no salário do funcionalismo. O governador e os secretários também vão ganhar menos. E com essa medida, o governo espera uma receita, espera aumentar a receita em até 28 bilhões de reais até 2018. Agora há pouco, o governador Luiz Fernando Pezão defendeu o pacote. São medidas duras, ninguém aqui está satisfeito. São medidas que mostram um horizonte de que nós podemos atravessar essa turbulência, essa queda que nós tivemos do nosso PIB, das nossas receitas, principalmente das nossas receitas aqui no estado do Rio de Janeiro. É uma queda que hoje não tem mais como nós não financiarmos o déficit que nós temos e garantir o pagamento se nós não tomarmos essa medida. E ainda lá no Rio, um mutirão está ajudando muita gente endividada a pagar as contas. Veja na reportagem de Ana Carolina Raimundi. Um período de 7, 8 meses, essa dívida de R$ 9 mil, que foi o uso do cheque especial, eu recebi um comunicado do banco que a dívida já estava em R$ 36 mil. Nossa, levei um choque. O que o casal mais queria era se livrar do peso desses 36 mil. Conversei com a gerente e aí eu consegui um acordo excelente de 30 e poucos mil para 10.070. O economista explica quais são as contas que a pessoa deve pagar primeiro. Pega suas dívidas todas, vê quais são as maiores, as que têm maior incidência de taxas de juros e aquelas, tipo plano de saúde, as concessionárias de água, luz, telefone. Essa fila no centro do Rio é para participar do mutirão, que reúne empresas que querem facilitar o pagamento de quem está endividado. Os descontos chegam a 80%. Estão aqui 19 empresas dispostas a negociar. Concessionárias de serviços públicos, redes varejistas, bancos, empresas de telefonia e TV a cabo. Os organizadores esperam mais de 2.500 pessoas e, por enquanto, os bancos são os mais procurados. Tive um empréstimo na Caixa Econômica, os juros absurdos, né? E com essa crise que teve, eu atrasei algumas parcelas, mas quitei. Já vou falar com a patroa lá que já vamos dar entrada na nossa casa própria. Luiz e Alda ainda estão dividindo, mas agora os novos planos. Já vai poder juntar para o aniversário da filha que ele prometeu, né? Que ela quer ir ao Japão, 18 anos. Rumo ao Japão. Rumo ao Japão, né? Daqui a pouco, a reta final das eleições americanas. E as mulheres na linha de frente nos combates contra o Estado Islâmico. A gente volta já já. Hillary Clinton e Donald Trump estão na reta final da campanha para suceder Barack Obama na presidência dos Estados Unidos. Com a disputa indefinida, vale até discurso em espanhol.
Quem vai mostrar tudo isso pra gente é o nosso correspondente lá em Nova York, o Felipe Santana. Felipe, olá, tudo bem com você? Boa tarde. Oi, Sandro, Evaristo, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Então, eu queria convidar vocês para assistir a um pequeno trecho do discurso que o vice da Hillary fez ontem em campanha no estado do Arizona, que tradicionalmente não vota no partido deles, vota no Partido Republicano. Los latinos ayudarán a forjar el futuro de los Estados Unidos porque ustedes son el futuro de los Estados Unidos. Percebeu? O Tim Kaine estava falando em espanhol. Foi o primeiro candidato de um grande partido a fazer um discurso todo em espanhol. Isso representa bem essa fase da campanha. Os candidatos têm muita pesquisa nas costas e eles estão atacando grupos específicos em estados importantes. Os latinos no Arizona, por exemplo. O estado tradicionalmente vota republicano. Mas os democratas estão achando que, como Trump ofendeu várias vezes os latinos, se eles conquistarem os hispânicos por lá, podem virar o estado para o lado deles. Na média das pesquisas nacionais, Hillary está só 1 ponto na frente. Mas aqui a eleição é indireta. O que vale mesmo é o número de delegados que o candidato conquista. É por isso que é tão importante ganhar em cada um dos estados. Só hoje, Trump e Hillary vão a 3 diferentes. Eles estão nesse ritmo frenético, mas o eleitor não está tão empolgado assim não, Sandra, Evaristo. Uma pesquisa mostra que 8 em cada 10 pessoas acham essas eleições mais repulsivas que entusiasmantes. A gente vai ver o resultado em pouco tempo, né? Semana que vem. Muito obrigado, Felipe. Você vai conhecer agora a história das mulheres que resolveram combater o Estado Islâmico no Iraque. São cerca de 200 mulheres que lutam na linha de frente, a apenas 700 metros dos terroristas. Elas participaram de uma batalha ontem à tarde para expulsá-los de uma vila perto de Mossul. Quando o Estado Islâmico lançou morteiros sobre as mulheres, elas responderam primeiro com cantoria e depois abriram fogo com as metralhadoras. Mani, uma das combatentes, explicou que é uma tática para provocar os radicais que proíbem a música. Sabendo das atrocidades do Estado Islâmico contra as mulheres, elas juraram que nunca serão pegas como refém. Até agora, uma delas morreu em combate. O grupo faz parte de uma unidade maior, com cerca de 600 combatentes curdos. O objetivo imediato é expulsar os terroristas, mas Mani conta que estão lutando também para acabar com as fronteiras do Kurdistão e criar um país para o povo curdo. Na Turquia, os líderes de um partido político pró-curdo foram presos com mais 9 deputados. Os políticos do Partido Democrático do Povo, o terceiro maior do parlamento turco, são acusados de fazer propaganda para militares curdos que lutam contra o governo. Horas depois das prisões, um atentado com um carro-bomba matou 8 pessoas e feriu mais de 100. O ataque foi atribuído ao PKK, um grupo armado curdo considerado terrorista pelo governo. O Globo Repórter de hoje nos leva ao melhor país do mundo para se viver, a Noruega. Criminalidade zero em todo o país. Crianças vão à escola sozinhas. Escolas públicas ensinam 2 línguas, música, refeições e material didático, tudo de graça. Lojas sem vendedor? Pode entrar, escolher e pagar. Ninguém tem medo de ser roubado, nem de assaltos na rua. A beleza dos fiordes, a maior escada do mundo, 4.444 degraus. E nossa equipe chegou lá. Ursos, linces e lobos. Você teria coragem de entrar no território selvagem e ficar frente a frente com o perigo? Hoje, no Globo Repórter. E a seguir tem o Tô de Folga. O destino de hoje é o Vale do Itajaí, que reúne história e adrenalina. Já, já. Hoje é dia de Tô de Folga. O repórter Alessandro Torres saiu das praias de Fortaleza, lá no Ceará, e foi até a Piúna, em Santa Catarina. E olha só a aventura que ele encontrou logo na chegada. Essa é uma aventura para o Alessandro Torres. Pela estrada que me leva até a Piúna, uma das cidades mais pacatas do chamado Vale Europeu, eu avisto o rio Itajaí a sul. E ele vai mostrar que este lugar não é tão pacato assim.
O dia ajudou, o rio tá legal, vamos ter um dia perfeito pro raft hoje. Colete salva-vidas, capacete, capas impermeáveis para aguentar água fria. E eu já preciso desta proteção no caminho até o rio. Vai, Zago! Eu achei que eu tinha escapado do batismo, cara. Eu tava dentro do olho. Ó, mão no peito. Como eu já tô molhado, só resta um treino rápido para cair na água. E isso não é nada comparado às corredeiras, quedas d'água e as ondas, mas minha equipe consegue encarar. Já meus colegas de reportagem que ficaram no outro bote para registrar a aventura não dão tanta sorte. Meu bote não virou, mas eu não escapei de um mergulho. E se quem está no rio é para se molhar, então fui fazer isso com mais emoção ainda. Tem que aproveitar mesmo, afinal eu estou num dos melhores rios do Brasil para a prática do raft. Agora eu vou conhecer a cidade vizinha, Ibirama, na beira do mesmo rio. Dessa vez eu vou curtir um outro esporte radical e experimentar a maior tirolesa urbana do Brasil. Urbana porque todo o trecho dela é por cima da cidade. Aqui é o ponto de chegada, mas a gente vai partir dali, ó, do alto daquela montanha. Ver crianças colocando equipamento de segurança me encoraja um pouco, mas lá em cima o encantamento com o visual muda quando eu vejo esses degraus de onde eu vou saltar. Para as crianças é só mais uma brincadeira. E se elas foram, eu não posso amarelar. Passando por cima do rio Itacaiaçu. Chegando na cidade. Na volta para Piúna, eu experimento uma receita típica e exclusiva: açúcar, canela e tangerina na massa do pastel. Todo ano a cidade tem a festa da tangerina e este é sempre um dos destaques. Agora eu vou voltar ao passado, mais precisamente em 1909, quando começou a operar uma ferrovia que chegou a ter 180 quilômetros de extensão, mas foi desativada em 1971. Mas agora, numa Maria Fumaça original, restaurada, eu vou poder reviver esse passado. Vamos lá? A gente vê a beleza do rio, a beleza da mata e remete à história, né? Retorna no tempo, realmente. Para quem está revivendo isso, então... Eu comecei a andar de Maria Fumaça em 46, 47, século passado, né? Logo no começo do percurso, os passageiros têm uma surpresa. O trem passa por um túnel com 68 metros de comprimento. São alguns segundos na escuridão total, só para dar mais emoção no passeio. Os passeios acontecem uma vez por mês, porque tudo aqui é mantido e operado por voluntários. Gente que não ganha dinheiro com isso, mas recebe uma recompensa. É ver o passageiro satisfeito, visitando-se daqui, voltou ao passado, lágrimas que caíram, principalmente dos mais idosos, e assombração por parte dos pequenos, que nunca viram uma Maria Fumaça em funcionamento, né? E se encantam com isso. Demais esse passeio, hein? Amanhã, no Como Será, você vai conhecer a moda inclusiva. E agora com vocês na passarela do Como Será, Fernanda Oliveira com seu belo vestido preto e Cris Correia, criador dessa peça. Hoje você vai saber tudo sobre moda inclusiva. Como será esse trabalho? Como será produzir uma carne com menos impacto ambiental, usando manejo sustentável? Será que isso é possível? Como será o treinamento dos pilotos para a corrida do milhão da Stock Car? Você vai acompanhar um final de semana de treinos e a performance do pentacampeão Cacá Bueno. E a gente vai dar uma volta aqui, ó. Aqui, ó, na pista de Interlagos, a mais famosa do Brasil. Até amanhã, bem cedinho. Você acompanha outras notícias à noite no Jornal Nacional. Uma boa tarde, um ótimo fim de semana. Uma ótima tarde para você, um excelente fim de semana.